Olá, mulher! Seja bem-vinda a esse canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a autoestima. Bom, hoje ainda a gente vê na nossa sociedade que atrelam a questão da autoestima à vaidade. E entre esses dois pontos a gente tem uma diferença bem grande. A autoestima, ela tá totalmente ligada à autoconfiança e o autorrespeito, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente vê muito assim comparações que nós mesmas, mulheres, fazemos, né? A gente coloca a nossa autoestima sempre ligada a algo que a gente ainda tem que fazer, como por exemplo, se eu fizer um botox, por exemplo, a minha autoestima vai melhorar. Se eu fizer, sei lá, um bronzeamento artificial, eu vou ter mais autoestima para sair por aí de regata, por exemplo. Né? Se eu colocar seios, eu vou ter uma autoestima melhor e o meu relacionamento vai melhorar, ou eu vou conquistar um relacionamento por causa disso. Então a gente tá sempre atrelando, né, autoestima, vaidade, a gente precisa frear um pouquinho isso e pensar no sentido amplo da palavra autoestima. Quando a gente fala que a autoestima está ligada a dois componentes, que é a autoconfiança e o autorrespeito, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu falo de autoconfiança, é eu saber as minhas potencialidades e eu poder exaltar essas minhas potencialidades, meus pontos fortes e também poder distinguir quais são os meus pontos fracos, né? E como que eu posso transmutá-los, transformá-los em pontos ideais, em pontos fortes. Já quando eu falo de autorrespeito, é o poder respeitar o estado do meu ser hoje, né? Respeitar também a história de formação, como que eu cheguei até aqui, como que eu cheguei a esse ponto que eu estou hoje. Respeitar toda essa história. E também entra aqui no autorrespeito o autocuidado, né? Isso é uma responsabilidade nossa. E o autocuidado, ele tem aí 5 divisões, mas isso é assunto para um outro vídeo. E eu preciso me cuidar internamente e externamente. Quando eu estou tranquila com esse autocuidado, com ele em dia, automaticamente já é um plus para minha autoestima, porque eu me tranquilizo, eu sei que eu estou fazendo a minha parte de me autocuidar, zelar de mim mesma, né? E isso produz já um efeito em cima da minha estima. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 estratégias que a gente pode utilizar para a gente tá aumentando a nossa autoestima, ficando de bem com a nossa autoestima, né? E a primeira deles é viver consciente. O que isso quer dizer? Eu preciso compreender que eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos e pelas minhas escolhas. Tudo que a gente faz hoje vai ter uma consequência no amanhã. Né? Eu estou preparado para essa consequência? O ato que eu estou fazendo hoje, a emoção que eu estou sentindo hoje, que resultado ela pode me trazer no amanhã, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a ter um controle maior das nossas emoções, sentimentos, dores, escolhas, e isso a longo prazo pode gerar o aumento da nossa autoestima. A segunda estratégia é a autoaceitação. Eu compreendo quem eu sou hoje, né? E eu também consigo visualizar os pontos que eu preciso melhorar e consigo traçar ações para melhorar esses pontos. Quando eu respeito a minha realidade, eu consigo traçar mudanças quando eu desejar, porque eu consigo me aceitar no hoje. Eu aceito a realidade que eu estou vivenciando, né? E consigo transmutá-la se for do meu desejo. E aí isso aí também vai interferir na nossa autoestima. E a terceira estratégia é viver com autenticidade, ou seja, eu consigo ser quem eu sou em sua plenitude. Eu não permito que as pessoas tomem decisões por mim, eu não permito que as pessoas decidam quem eu vou ser, porque eu sou autêntico. Eu compreendo os meus comportamentos, eu já cheguei num ponto, né, que eu sei transmutá-los se for necessário, eu compreendo os meus erros e também posso transformá-los em acertos, e com isso eu facilito essa questão de as pessoas não conseguirem intervir em quem eu vou ser. Eu não aceito imposições do externo, eu não aceito imposições da sociedade, porque eu estou empoderada com quem eu me tornei, com quem eu sou e eu me aceito assim.
Para finalizar o nosso vídeo, eu vou trazer aqui para vocês 4 frases que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? E quais são as formas que a gente pode estar inserindo essas 4 frases no nosso contexto? A gente pode estar escrevendo elas diariamente, a gente pode estar lendo ou pronunciando depois que a gente decora, né, em frente ao espelho. Isso é uma forma de potencializar os nossos pontos fortes, poder olhar para a gente com plenitude, com integridade e poder se aceitar e assim colaborar aí com a nossa autoestima. E a primeira das frases é: eu acredito em mim e conheço as minhas potencialidades. Essa frase é uma frase de impacto realmente, porque você começa a olhar para si mesma sabendo dos pontos fortes que você tem. E aqui dá para fazer até um exercício. Se você tenta rebuscar aí as tuas potencialidades só no âmbito do pensamento e não tá conseguindo assim distingui-las, você pode optar por passar isso para o papel. Você pode estar anotando quais são as suas potencialidades de hoje, né? Quais são as potencialidades que você enxerga hoje em você? E aí você pode colocar nessa lista as potencialidades internas, você quanto ser interno, enquanto pessoa, né? Os seus sentimentos e as suas emoções, o que você considera bom do seu comportamento é uma potencialidade, e também dos seus pontos externos, o que você mais gosta em você quando você realmente está analisando o seu externo, o seu físico. Você pode colocar ali. Tudo isso se fortalece, se junta e vira a sua potencialidade. Segunda frase: eu acolho e recebo todas as coisas boas que estão no meu caminho. A gente vive, né, se autossabotando. A gente viu isso desde a nossa infância, isso vem muito enraizado até mesmo na nossa educação, que é o não merecimento. Eu não mereço coisas boas, eu não nasci para ficar rica, né? Enfim, a gente vai colocando muros na nossa, enquanto a gente vai crescendo, e isso, quando a gente fica adulta, a gente transforma em o sentimento de não merecimento. Não que a gente não é merecedora, mas a gente transforma isso nesse sentimento de não merecer. Ou porque a gente se sente em dívida com os filhos, ou porque a gente se sente em dívida com os pais, enfim, né? Algo nos impede de acessar as coisas boas e de abrir as portas para que elas de fato cheguem na nossa vida. Então a gente vai construindo muros e isso vai blindando que essas coisas boas cheguem. Então essa frase tem o poder de abrir de fato os nossos caminhos para as coisas boas. Mas lembrando que todas as frases que a gente pronuncia ou que a gente escreve, a gente tem que fazer isso com muita consciência e mente aberta, né? A gente tem que estar conectado de fato com aquele momento, com aquilo que a gente está pronunciando. Porque se a gente só falar por falar, de fato, isso não vai gerar um efeito na nossa vida. E a terceira frase que a gente pode pronunciar é: eu acolho o meu passado e assumo a responsabilidade pelo meu futuro. Olha só que frase forte, né? Quando a gente diz que a gente está aceitando o nosso passado, é porque de fato a gente compreende que o que passou não vai voltar. A gente não vai conseguir mudar aquilo que a gente já fez, mas a gente precisa acolher esse passado, se sentir bem com ele, compreender por que a gente tomou determinada atitude, determinada ação lá atrás e aceitar. Realmente a gente não pode transmutar e voltar naquela época, mas a gente pode aceitar. Isso nos libera do fardo de querer ficar voltando e mudando o passado e abre portas para a gente acolher o nosso futuro com responsabilidade. A gente tem que tomar a consciência de que todas as ações que a gente toma vai ter um efeito lá no nosso futuro. Quando a gente assume essa responsabilidade de saber o que eu estou fazendo no momento agora, eu começo a colher frutos diferentes e positivos lá na frente. E aí a gente vai para a última frase que eu indico para vocês nesse vídeo, que é: por mim, eu escolho me afastar de pessoas que só trazem negatividade. Essa frase também é muito potente, porque primeiro você inicia ela dizendo por mim. Então é por você que você está fazendo essa escolha. Você não está fazendo essa escolha para prejudicar aquela pessoa que é mais negativa, para prejudicar aquela pessoa que está te julgando. Você está fazendo essa escolha por você,
para sua vida evoluir, para sua vida melhorar, para você começar a colher bons frutos. E olha como é potente isso de você entender que a pessoa que está trazendo negatividade para sua vida vai sim alterar seus resultados e quem sabe até você vai se transformar numa pessoa muito parecida com ela, porque a gente se assemelha aos que estão próximos da gente, né? Tem até uma frase que a maioria das pessoas conhecem que é me diga com quem andas que eu direi quem és. Por quê? Porque realmente a gente vai adotando comportamentos parecidos com um dessas pessoas e isso não é intencional, isso é inconsciente. Então, automaticamente esse processo vai acontecendo. Então, se você faz escolhas de fato se afastar, os resultados começam a se aproximar. Então, a negatividade se afasta e a positividade se aproxima. Isso influencia na sua autoestima, porque quando você convive com pessoas só negativas, o que acontece com você? Você também vai decaindo, a sua autoestima vai baixando. As pessoas negativas, elas tendem a sempre estar julgando, então elas podem julgar até você, dizendo, olha, eu acho que nessa ação você deveria ter feito isso, por que você não fez dessa maneira, né? Por que você não se comportou assim? E aí a gente começa a fazer questionamentos pra gente mesmo, né? Que acabam nos diminuindo, e isso a longo prazo vai resultar na baixa da nossa autoestima. Esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que essas dicas auxiliem você a recuperar a sua autoestima ou a fortalecer a autoestima que você já tem aí na sua vida. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, uma conhecida, uma amiga, uma parente, compartilhe esse vídeo com ela para que ela também possa aproveitar todas essas dicas. Não esquece de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação desse canal. Se inscreve e já ativa as notificações para ficar por dentro de todas as atualizações que acontecem por aqui. Um beijo e até a próxima!